E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e este é o quinto vídeo do canal e o quinto vídeo da playlist de Portugal. E o tema do vídeo de hoje é o comando se, que é o comando que eu iria dar na quarta aula, mas acabou que eu fiz mudanças, né, no vídeo e acabou que foi matemática, né, na programação. Se vocês escutarem alguns barulhos, é porque eu tô gravando vídeo cedo, né? Ó, são 1 da tarde. Eu sempre gravo entre 7 a 10 da noite, que não tem muito barulho, mas eu decidi gravar mais cedo, porque aí eu consigo fazer mais um vídeo à noite, certo? É, e então vamos abrindo aqui, né, o Portugal Studio. E iniciando porque hoje o vídeo pode ser um pouquinho mais curto. Temos que aprender o comando se e fazer uma coisa legalzinha que é um. Não é um desafio, né? É um desafio que eu vou fazer aqui. Que é legal. E. Ok. Vamos adicionar um novo arquivo e vamos iniciar o nossa programação. O comando se ele se inicia com se. É, óbvio. E ele serve para comparar. Tipo, se você quer na programação verificar se um for maior que 2, quer dizer, se 2 for maior que um, ele vai escrever tal coisa no console. Mas se não for isso, ele vai escrever de novo. Ele vai escrever outra coisa no console. É exatamente para isso que serve o se. E seria tipo, se 2 for igual a um, por exemplo, escreve uma coisa. Se não, ele escreve outra. Então vamos começar aqui. O se, ele é se e depois parênteses, certo? E aqui dentro que a gente vai comparar. Primeiramente, a gente vai ver o que a gente pode usar. Dentro do parênteses. Eu vou até criar um novo programa aqui. Um dos comandos que pode ajudar muito é o barra barra, que ele é comentário, entendeu? Então você pode escrever qualquer coisa aqui que ele não vai dar erro no código. E aí você pode fazer o código e fazer anotações no código para você não esquecer as coisas. Se seu código ficar muito grande, você conseguir achar, tipo, essa variável é tal coisa, porque tá comentado. Eu já sei disso porque, né, eu já fiz sites e eu sei que quando fica muito grande, você esquece o que tal variável faz, você esquece que tal coisa faz, você esquece em que parte do código, o que, que essa parte do código faz, e você com comentários vai te ajudar, ainda mais se o projeto estiver muito grande, mas muito mesmo, vários arquivos. Mas vamos lá. A gente vai usar o barra barra e vamos entender o que a gente pode, os sinais que representam igualdade, diferente, maior e menor, certo? Então vamos lá. O primeiro é o igual. A gente não usa igual, tipo, um é igual a 2 dentro do if. A gente usa igual igual. O igual, ele é para dar valor à coisa, como uma variável que é tipo variável olá é igual a um texto, que no caso a gente chama de string, olá. Isso, esse igual é de adicionar coisas, é daquilo ser igual àquilo. O dois iguais é de comparação. Aquilo é igual àquilo comparando se eles são, entendeu? E na verdade, eu acho melhor a gente começar com variáveis em vez do comando se. Olha a moto passando. Enfim, vamos entender primeiramente os sinais. Igual, igual é verificar se eles são iguais. Tipo, um é igual, um é igual a um. É verdadeiro, então ele vai executar o que você quer. Vai ficar
Vocês vão entender melhor quando eu for fazer. Por enquanto, só entendem os sinais. Igual, igual. É verificar se eles são iguais. Agora, a gente tem o diferente, que é exclamação igual, igual. Seria 2 é diferente de 1? É, entendeu? Ou 1 é diferente de 1, né? Seria tipo, 1 é diferente de 1? Não é. Então, ele não vai executar o que está dentro do se, e sim o se não, que é o comando que a gente vai aprender depois. Agora, a gente tem o menor e maior, que é o que a gente mais usa. O menor, esse é o menor e esse é o maior, certo? A gente pode entender assim. O menor, ele, a setinha dele, tá vendo essa, calma aí, deixa eu, tá vendo essa partezinha, essa ponta da seta? Ela é uma parte menor, entendeu? Não tem espaço aqui. Agora essa seta tem um espaço para esse lado, então ela é o maior e essa é o menor. Isso sempre funcionou comigo. Então, só tentar fazer isso ou desenvolver em outra técnica, ou simplesmente lembrar que a setinha para a esquerda é menor e a da direita é maior. Mas essa técnica funciona comigo bastante. Toda vez eu lembro dela e uso. Mas depois você vai usando muito, já vai ficando normal para você que o lado esquerdo. Você nem pensa, o lado esquerdo é menor e o lado direito é maior. Você já bota no automático. Os dois últimos é maior igual, quer dizer, menor igual e maior igual. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele for menor ou igual, ou ele for maior ou igual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a diferença, se eu colocar um é maior que ele vai ser falso. Agora, se eu colocar é maior ou igual a 1, ele vai dar verdadeiro, porque ele é igual. Ele não é maior, mas é igual. Então, esses são os sinais, certo? Que a gente usa no if. Parece muito, mas tem o igual igual, aí tem só colocar a exclamação do lado do igual igual. Aqui é maior e menor, e aqui é só colocar um menor com o igual e o maior com o igual. Não tem segredo. Vamos voltar para cá e agora a gente vai começar a usar as variáveis. Vamos começar usando variável e depois o comando se. Vamos criar uma variável inteiro chamada de. Pode ser chamado de igual. Não qualquer, pode ser número. É igual a. Como a gente viu na aula passada. E aqui, como a gente pode fazer. Desculpa aí, teve um corte no vídeo, porque teve uma coisinha errada ali. Mas como a gente pode fazer 1 mais 1 como uma operação em uma variável, a gente também pode fazer outra operação de essa variável ser igual a 1 é igual, verificando se 1 é igual a 1. Mas ele deu erro por quê? Quando você faz a verificação como 1 é igual a 1, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então, a gente precisa do lógico. E agora, se a gente então escreva num e executar, ele vai dar true. Quer dizer, true não. Ele vai dar verdadeiro. Por quê? Porque o valor dele é uma comparação de 1 é igual a 1. Agora, se eu colocar 1 é igual a 2, ele vai dar falso. Porque não é verdade isso. E a gente pode usar aqui todos o que a gente aprendeu, como 1 é menor que 2, vai ser verdadeiro. 1 é maior que 2, falso. Agora, 1
é maior ou igual a 1? Verdadeiro, porque ele é igual. E o último que falta é o diferente, né? A gente vai pegar aqui 10 e a gente vai colocar aqui. 1 é diferente de 10. E a gente vai pegar aqui 1 é diferente de 10. Opa! Então, a gente coloca o sinal de exclamação e o igual. Eu me confundi aqui porque é só um igual. Opa! É só... Enfim. Tem o Ctrl Shift Z. Shift Z, eu não lembro. Não funciona aqui. Enfim, é só o exclamação igual. Desculpa aí, é porque eu tô começando agora um canal no YouTube. E às vezes tem cortes, porque eu erro muito. Mas é os meus primeiros vídeos, a minha primeira playlist. Eu espero que eu vou melhorando assim, certo? Então vamos lá. Ele vai dar verdadeiro, porque sim, 1 é diferente de 10. Agora, se eu colocar 1 é diferente de 1, ele vai dar falso, porque 1 é igual a 1, não diferente. Então, aqui a gente pode fazer esses comparativos aqui. Mas, e se a gente quiser? E se a gente quiser fazer que, tipo, se 1 for igual a 1, ele escreva 1 é igual a 1. E se não for, ele escreva 1 não é igual a 1. Aí a gente vem com o comando se, que é um dos comandos que eu acho que basicamente todo mundo mais usa. Vamos lá, a gente começa digitando se, parênteses, e a gente vai colocar a condição, que no caso é 1 é igual a 1, certo? Isso é verdadeiro, e aí a gente abre chaves e fecha chaves. Isso quer dizer que ele vai verificar se 1 é igual a 1. Se for, ele vai executar aqui, ou seja, traduzindo, se 1 é igual a 1, ele vai executar isso daqui. Então vamos lá. Escreva. Tá certo o comando? Escreva 1 é igual a 1. Pronto. Se a gente executar, ele vai dar 1 é igual a 1. Por quê? Porque ele veio no se. Se 1 é igual a 1, ele verifica, aí ele dá verdadeiro. Então, ele vai executar esse código. Agora, se eu colocar aqui 1 é igual a 10, ele vai dar falso e não vai executar esse código. Isso é muito útil caso você queira criar um jogo e quer verificar se o mouse clicou em tal lugar, ele vai mudar de fase, por exemplo. Se não, ele não faz nada. Né? Aí você não coloca, aí você não faz nada mesmo. Aí a gente tem outro comando agora, né? Que é o se não. Que seria, se isso daqui for falso, ele vai executar isso daqui. Escreva. A gente pode escrever aqui, ó. Falso. Ou seja, ele vai verificar isso daqui. Se for verdadeiro, ele executa isso e para. Se for falso, ele executa isso daqui e para. Então vamos executar e ele dá falso agora. Se isso daqui for 1, ele vai executar o escreva aqui. 1 é igual a 1. Então esse é o se, certo? E aí agora a gente vai fazer variáveis. Como? A gente vai criar um inteiro. Na verdade, vamos começar com um inteiro. Número que é igual a
Vamos lá, é igual a 10. Se num for igual a 1, ele vai executar. Então dá para usar variáveis. Dá para verificar se num é igual a ele mesmo, né? Aí ele vai dar verdadeiro. Né? Se num, que é 10, é igual a num, que é 10, ele vai dar verdadeiro. Se eu colocar diferente, né? Ele vai dar falso. E agora a gente vai para a parte... Não, peraí. Tem mais um comando ainda. Que é o se não se. Que é um comando onde a gente... Vamos lá. Se ele executa o se, se o valor num é diferente de num, ele vai dar falso. Agora, o se não, ele vai meio que, se isso daqui for falso, ele vai executar isso daqui. Mas e se a gente queira que se num for diferente de num? Se isso daqui for falso, aí a gente queira verificar se outra coisa é verdadeiro, em vez de só simplesmente dar outra coisa, a gente não... Nossa, eu expliquei bem minha boca aqui, né? Vamos lá. Se eu queira que num... Não, se eu queira que quando isso daqui der falso, em vez dele simplesmente executar outra coisa, ele verifique outra coisa. Tipo, se num for diferente de num e der falso, ele vai executar isso daqui. Mas se eu quiser que num for diferente de num, se der falso, eu quero executar se num for maior ou igual a num. Em vez de eu tirar esse se aqui e usar outro, né? Isso daqui, quando dá falso, ele não vai executar e depois vai vir para esse. Em vez disso, a gente usa um comando que é o se não se. O que ele faz? Ele vai verificar se isso daqui for falso, ele vai executar isso daqui. E aí, diferente do se não, que ele só simplesmente, se o de cima for falso, ele vai verificar a condição ao contrário. Tipo, se num for diferente, então, em vez dele só simplesmente executar isso daqui, se ele for falso, ele vai, se isso daqui for falso, executar outra condição e verificar se essa condição é realmente. Então, por isso se chama se não, se. E a gente pode verificar se num for igual a num. Ou seja, se daqui for falso, ele vai vir pro se não. Só que como tem um se não, se, ele vai fazer outra condição aqui. Entendeu? Igual. Espero que vocês entenderam. Mas resumindo, isso daqui é um se não que você pode colocar com outras condições. Certo? Então, esse é a estrutura do se. É o se não e se não, se. Que em outras linguagens, então, qualquer linguagem vai ser if em vez de se não vai ser else, e se não se vai ser else if. É a mesma coisa, né? Se não se. Então, agora a gente vai ir para a última parte do vídeo, e a gente vai usar o leia para meio que o leia e o if, certo? Vamos lá. Calma aí. A gente vai criar uma variável aqui. Deixa eu pensar aqui. A gente vai criar uma variável inteiro chamado de número. Não tenho criatividade. Que é igual a 10. Não, melhor. A gente vai criar uma variável num. E aqui a gente vai dar um escreva. Quanto é 5 mais 5? E aí
Aí ele vai dar 2 pontos e aqui vai ter um leia num. Até agora a gente tem isso daqui, ó. Deixa ele processar. Quanto é 5 mais 5? 10. Programa finalizado. E aí a gente pode usar um se e verificar se num é igual a 10, ele vai falar, ele vai dar um escreva, você acertou. Como não tem nenhum senão para se a condição estiver errada, ele vai só finalizar o programa. Então, se eu colocar 10, ele vai dar você acertou. E se eu colocar 3, ele vai finalizar. Aí a gente vai colocar aqui um se, um se não se. Se num for igual a 9, ele vai falar aqui, escreva, você quase acertou, certo? Então, ele vai, se eu colocar 9, ele vai dar você quase acertou. Então, gente, eu pensei aqui e eu acho que para completar, eu ia deixar para outro vídeo para completar o se, comando se. E o comando se, ele tem mais 2 comandos dentro dele e eu pensei em deixar para o próximo vídeo. Mas, olhando agora o tempo do vídeo, né, que tá em 27 minutos, dá pra vocês não vão estar em 27 minutos, né, porque eu tive que usar o banheiro, né, então eu vou cortar aquela parte. Então, meio que vai estar em 24 minutos, provavelmente, o vídeo. Porque tá sem corte agora, não editei ainda. Então, vamos lá. Eu pensei que eu posso ensinar agora os 2 últimos comandos, que é o e o ou. Que são bem simples, certo? Então, só para finalizar. Aqui, a gente tem o 9, né? Oh, meu Deus, cachorro. Então, o que é o comando e, que é o que eu vou ensinar agora? Quando você tem quando você quer verificar se, oh meu Deus, quando você quer, deixa eu falar mais, quando você quer verificar se, por exemplo, 9, se número for igual a 9 e se esse número for igual a 11, seria quase acertou. Em vez de você fazer 2 se não se, você pode fazer se num for igual a 9 e num for igual a 11, ele vai executar aquilo. Nem vou precisar disso. Então, tipo assim, se número for igual a 9 e, é bem simples em Portugal, é só e mesmo. Em outras linguagens de programação, é 2 e comercial. Mas aqui é e, facilita bastante eu explicar, né? Porque vocês já entenderam provavelmente. Número é igual a 9 e número é igual a 11. O e é se as 2 condições for certas, ou seja... Não, peraí. O e, se as 2 condições for certas, ou seja... Eu não vou usar o e aqui, eu falei errado. Vamos vir aqui e usar o programa. A gente vai criar aqui uma variável inteiro chamado de num1,
que é igual a 1, e outro inteiro chamado de num2, que é igual a 2. E a gente vai fazer um se aqui. Então, a gente vai verificar se num1, lembrando, o e é se as duas condições for certas, ou seja, se num1 for igual a 1 e num2 for igual a 2, significa que ele só vai ser verdadeiro, só vai executar o código dentro do se os dois forem, se o num for 1 e o num 2 for 2. Mesmo se o num 2, mesmo se o num for 1 e mais um num 2 for 3, ele não vai executar os dois, tem que ser do valor que você definiu com o e. Ou seja, num for 1 e num 2 for 2. Ou seja, isso daqui é verdadeiro, então ele vai executar. Agora, se num 2 for 3, ele não vai executar, porque o e significa que essas duas condições têm que estar verdadeiras. Certo? Então ele não vai executar nada, ó. Programa finalizado. Agora, o e é bem simples de entender. Agora a gente tem o ou, o comando ou. E aí, sim, se num 1 for igual a 1 ou num 2 for igual a 2. Ou seja, se num for igual a 1, ele já vai ser verdadeiro. Agora, se num for igual a 2, ele vai passar aqui. Ou, aí num 2 for igual a 2, aí ele vai executar porque é 2. O ou é uma dessas condições precisam só ser verdadeiras, entendeu? Uma delas precisam ser. Se uma for falsa, mas a outra for verdadeira, tá certo, ele vai ser verdadeiro. Porque o ou, ele é as duas condições. Que pelo nome já dá, né? Num for igual a num 1 ou num 2 for igual a 2. Agora o e seria num for igual a 1 e num 2 for igual a 2. É se ele for também. Nossa, minha voz. Então, o ou a gente vai usar aqui. Se eu colocar o e, ficaria num é igual a 9. Se o num for igual a 9 e num for igual a 11, não faz sentido, porque num não pode ser dois valores. Então, a gente vai usar o ou. Porque aí fica, se num for igual a 9 ou num for igual a 11. O e e o ou a gente tem que saber a hora certa de usar. Quando eu tava aprendendo programação, eu não sabia usar os dois, então eu ia na sorte. E aí, às vezes, eu errava, né? Tipo, aqui era o e, não o ou. Então, é bom vocês saberem o lugar. É bom vocês saberem o tipo que você vai usar, e ou, e no momento certo. Então, aqui a gente vai usar o ou. Se num for igual a 9 ou num for igual a 11. Aí ele vai executar, quase acertou. Então, agora, né, vai dar 11. Você quase acertou. E aí a gente vai colocar um senão aqui. A gente pode colocar quantos senãos for. E aí, mas o senão, ele é o último, entendeu? O senão, depois que você executa o senão, você não pode executar senão se. O senão é o último da estrutura. Porque ele seria, se não for, se. Tipo assim, se eu colocar. Aqui eu vou colocar um senão. Então ficaria como? Se número não for igual a 10, se número não for igual a 9 nem 11, aí o se não ele entra. Ele não tem parênteses porque você não dá nenhuma condição. Ele é se quanto se não ou se não se ou se. Se é só uma vez. Quantos se não se tiver, ele vai. Se todos forem falsos, o sinal vai entrar. Sendo verdadeiro. Escreva você errou.
E dá para deixar algo mais infinito. Sabe como? Vem aqui e executa e cria uma função. Vamos chamar de cálculo, eu tô sem nome agora. E vamos dar todo aquele código aqui. Deixa eu ver só 36 segundos. Tá, vamos fazer rápido agora. Cálculo e vamos executar. Aqui ele vai estar tudo normal, certo? Tudo normal. Só que, se não, ele vai falar você errou. Escreva. Tente de novo. E dá até para criar uma variável, lógico. Quer dizer, um texto. Aqui tem um layer. E aí a pessoa vai lá e... Se pode ser o desafio, né? Aí a pessoa tem que escrever sim ou não. E se for sim, ele reinicia o jogo. Se for não, ele não reinicia. Para a gente reiniciar, ele vai dar tente de novo. Você errou. Aqui o Ctrl/N. Aqui, Ctrl/N. Ctrl/N. E aqui a gente vai reexecutar a função cálculo. Então seria como ele executa a função cálculo. Quando você erra, ele reexecuta de novo e fica algo infinito, certo? Então 10, você... Opa, eu esqueci, eu tenho que errar. 3, você errou. Tente de novo. Funcionou. Aí o desafio, né? Eu vou até salvar aqui. Eu vou salvar isso daqui. Deixa eu salvá-lo. Vídeo 5, salvo o nome do arquivo. Pode ser. E vamos salvar. E no próximo vídeo, né, o desafio vai ser, em vez de tente de novo, ele já executar, ele vai perguntar, né, se você quer executar, e se a pessoa disser sim, ele vai executar, e se ela disser não, você vai só finalizar o programa. Quando você não quer pôr nada no senão, é só você não pôr o senão, ele já finaliza o programa. E só uma coisa, uma dica para você. Opa, uma dica para vocês. Dá para colocar se dentro de si. Vai ajudar vocês essa dica. Então o vídeo já tá bem longo. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem até o final. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sempre esqueço, né, para pedir para se inscreverem no canal, deixarem o like e comentar. E é isso. Tchau!